Os gatos sempre foram cercados por mistérios, e talvez seja exatamente por isso que tantas culturas ao longo da história os consideravam guardiões de portais invisíveis. Imagine-se sozinho em casa, durante a madrugada, quando a casa está mergulhada em silêncio absoluto. De repente, o gato que parecia estar dormindo no sofá se levanta, encara um ponto fixo no vazio e começa a bufar. Você olha, mas não há nada lá. O animal então corre pela sala, arqueia o corpo e solta um miado que não se parece com nenhum outro que você já ouviu. É nesse instante que a sensação de que existe algo além do que você enxerga toma conta de você, e a dúvida mais aterrorizante invade sua mente. Será que o gato está apenas reagindo a sombras e sons que não percebo, ou está tentando me avisar sobre uma presença que só ele consegue ver? Em uma pequena cidade do interior, moradores passaram a relatar acontecimentos estranhos sempre ligados a gatos. Pessoas afirmavam ouvir passos leves em seus telhados durante a madrugada, acompanhados de miados longos e arrastados. Quando saíam para verificar, nada encontravam, mas, no dia seguinte, descobriam marcas de garras nas portas, como se algo tivesse tentado entrar. Uma senhora jura ter visto dezenas de olhos brilhantes observando-a da mata próxima, parados na escuridão, imóveis, até desaparecerem de uma vez. O mais perturbador é que alguns vizinhos que possuíam gatos começaram a notar que, sempre que um deles desaparecia misteriosamente, um morador da região também sumia, como se houvesse uma estranha ligação entre a vida humana e a presença dos felinos na comunidade. Dizem que os gatos guardam memórias ancestrais e que seus olhos refletem muito mais do que simples luz. Certo jovem, obcecado por desvendar o comportamento do seu gato, decidiu instalar câmeras pela casa. Durante semanas, nada de anormal foi registrado, até que uma noite ele ouviu o animal arranhar insistentemente a porta do quarto. Ao revisar as imagens no dia seguinte, percebeu que, exatamente no horário do ocorrido, uma sombra negra atravessava o corredor, passando bem ao lado do gato, que parecia encará-la como se fosse uma figura completamente visível. O rapaz tentou ignorar, mas, nos dias seguintes, os arranhões na porta se intensificaram. O que ninguém sabe é que ele desapareceu pouco depois, e a única coisa encontrada em seu quarto foram marcas profundas de garras na parede, mas o gato nunca mais foi visto. Há também a história de um hospital antigo que, segundo relatos de enfermeiras, possuía um gato que rondava os corredores. Estranhamente, ele sempre se deitava ao lado da cama de pacientes que estavam prestes a morrer, como se pressentisse a morte chegando. O mais bizarro é que, após algumas semanas, médicos começaram a ouvir miados mesmo quando o gato não estava por perto. Câmeras instaladas no local captaram a imagem do felino caminhando calmamente pelo corredor, mas quando um funcionário foi verificar, não havia absolutamente nada lá. Alguns acreditam que esse gato não era de carne e osso, mas um mensageiro de outro plano, um presságio inevitável do fim. Um caso ainda mais assustador aconteceu com uma família que adotou um gato de rua. Nos primeiros dias, o animal parecia dócil, mas, à medida que as noites passavam, começou a arranhar portas, fixar o olhar no quarto das crianças e miar de forma estranha durante as madrugadas. O pai, desconfiado, decidiu seguir o gato pela casa certa noite, até que o viu parado em frente ao espelho da sala. O reflexo do felino não se movia da mesma forma que ele. Parecia sorrir, com olhos vermelhos que não existiam fora do vidro. O homem quebrou o espelho imediatamente, mas desde então, todas as noites, a família ouve miados ecoando dentro das paredes, mesmo sem nenhum animal por perto. Seja coincidência ou não, os gatos sempre estiveram ligados ao sobrenatural. Seus olhos brilham no escuro como lanternas de outro mundo, e seus movimentos silenciosos parecem guiados por algo que não conseguimos compreender. Para alguns, são apenas animais comuns, mas para aqueles que já vivenciaram experiências como essas, não restam dúvidas. Os gatos enxergam o que nós não podemos ver. Talvez eles sejam guardiões, talvez espiões, ou
ou talvez apenas mensageiros de algo muito mais sombrio. E quando, no meio da noite, o seu gato fixar o olhar em um canto vazio da casa, pergunte-se: o que será que ele está vendo? E o que acontecerá se você também começar a enxergar? Em uma pequena vila pesqueira, havia um gato preto conhecido por todos os moradores. Chamavam-no de Sombra, porque aparecia sempre nos momentos mais estranhos, como se soubesse quando algo ruim iria acontecer. Diziam que ele nunca meava, apenas observava, com aqueles olhos verdes intensos que brilhavam mesmo sem luz alguma. Certo pescador contou que, na noite em que seu irmão desapareceu no mar, o gato esteve parado na porta de sua casa durante horas, encarando o horizonte. O detalhe assustador é que, dias depois, quando o corpo do irmão foi encontrado enroscado nas redes, marcas de arranhões idênticas às do gato estavam gravadas no casco do barco. Desde então, muitos começaram a temer que Sombra não fosse apenas um gato, mas um presságio que trazia consigo a presença da morte. Uma jovem chamada Helena decidiu acolher o gato, acreditando que tudo não passava de superstição popular. Nos primeiros dias, ele parecia inofensivo, comia, dormia e até ronronava em seu colo. Mas logo ela percebeu que todas as noites, sem falhar, o animal se posicionava diante da porta do quarto dela, sempre de frente para o corredor escuro, como se algo se aproximasse dali. Os olhos do gato brilhavam de forma tão intensa que iluminavam parte das paredes. Certa madrugada, Helena acordou com o som de passos pesados dentro de casa. Quando se levantou, o gato não estava mais na porta. Seguiu os ruídos até a sala. Para seu terror, encontrou o animal parado sobre a mesa, encarando o teto. Ao olhar para cima, ela viu marcas de mãos humanas, sujas de água salgada, deslizando pelo forro de madeira. A partir daquela noite, a vida de Helena virou um tormento. Portas se batiam sozinhas, janelas eram abertas por rajadas de vento gelado e o cheiro de maresia dominava o ar. Sempre que algo assim acontecia, o gato aparecia no mesmo lugar, parado imóvel, olhando para ela. Mas o que mais a apavorava era que, às vezes, quando piscava, o animal desaparecia por alguns segundos e surgia mais perto, como se fosse capaz de atravessar o espaço entre um piscar e outro. Os vizinhos começaram a notar a mudança em Helena, que parecia cada vez mais pálida, com olheiras profundas e a sensação constante de estar sendo observada. Ela tentou se desfazer do gato, deixando-o na praia, mas ele sempre voltava, trazendo consigo o mesmo silêncio perturbador. Na última noite em que Helena foi vista, moradores ouviram gritos ecoando de sua casa. Quando correram para ajudar, encontraram a porta escancarada e a sala completamente alagada, como se uma onda tivesse invadido o local. Não havia sinal da jovem, apenas o gato sentado calmamente sobre o sofá, com os pelos encharcados e os olhos ainda mais verdes. O mais macabro é que, nas paredes da casa, marcas de garras estavam espalhadas do chão ao teto, como se algo enorme e invisível tivesse tentado escapar. A polícia nunca encontrou explicação para o desaparecimento, mas os moradores juram que, desde então, o gato Sombra continua vagando pelas ruas, parando sempre diante das casas de quem está prestes a morrer. Dizem que, certa vez, um forasteiro que desconhecia as lendas tentou expulsar o animal, chutando-o para longe da praça. Horas depois, foi encontrado no cais, boiando de bruços, com arranhões profundos pelo corpo, como se tivesse sido atacado por dezenas de garras afiadas. O detalhe é que não havia nenhum gato por perto, mas no olhar dos que testemunharam a cena havia apenas pavor. Desde esse dia, ninguém ousa mais tocar no animal, que vaga livremente e é tratado quase como uma entidade. O que poucos sabem é que, em algumas culturas antigas, os gatos eram considerados guardiões de portais entre mundos. Talvez Sombra não seja apenas um presságio, mas sim um vigia, encarregado de conduzir almas perdidas ao fundo do mar. E se, por acaso, um dia, um gato de olhos brilhantes parar diante da sua porta e não desgrudar o olhar, talvez não haja nada que você possa fazer. Afinal, os gatos veem o que nós não conseguimos enxergar, e quando chegam até você,
Pode ser que já seja tarde demais. Em uma antiga mansão abandonada, localizada nos arredores da cidade, circulava a lenda de um gato branco chamado Fantasma. Diferente de outros felinos, ele aparecia apenas para quem estava prestes a descobrir um segredo obscuro, movendo-se silenciosamente pelos corredores cobertos de poeira. Uma noite, dois amigos decidiram explorar a mansão, ignorando os avisos de moradores. Ao entrar, ouviram um miado distante de um gato, mas nada viram. Conforme avançavam, o som parecia se aproximar, e sombras surgiam nas paredes, projetadas por janelas quebradas. Subitamente, o gato surgiu no centro do corredor, com os olhos completamente negros, encarando-os fixamente. O frio que desceu pela espinha dos jovens não tinha explicação, e cada passo que davam fazia o animal recuar, como se os conduzisse para um destino inevitável. Ao alcançarem a biblioteca da mansão, o gato permaneceu parado, olhando para uma estante de livros antiga. Um dos amigos, curioso, aproximou-se e puxou um livro empoeirado. De repente, uma rajada de vento percorreu o cômodo, apagando todas as velas e deixando-os no escuro. Quando a luz voltou, o gato estava sobre o ombro de um deles, com os olhos ainda mais penetrantes. E então, os livros começaram a se mover sozinhos, revelando mensagens riscadas com tinta vermelha. Palavras como fugir e não confie surgiam escritas sozinhas nas páginas. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo, e os miados do gato se transformaram em sons quase humanos, como se ele tentasse alertá-los sobre algo que eles não poderiam compreender. Tentando escapar, os amigos correram pelos corredores da mansão, mas perceberam que cada porta que abriam os levava de volta à biblioteca. O gato seguia silenciosamente, ora no chão, ora saltando de prateleira em prateleira, sempre olhando diretamente para eles. A atmosfera se tornou sufocante, e o tempo parecia distorcido. Minutos viravam horas, e a noite parecia eterna. Um dos jovens notou então que o reflexo do gato nos vidros antigos não correspondia aos seus movimentos. O animal parecia flutuar, e seu olhar transmitia uma sensação de conhecimento ancestral, como se conhecesse todos os segredos da mansão e da própria vida daqueles intrusos. Exaustos, tentaram se esconder em um quarto no andar superior, mas encontraram o gato já lá, sentado sobre a cama, encarando-os. Quando tentaram pegá-lo, o animal desapareceu de repente. Em seu lugar surgiram arranhões profundos nas paredes, formando símbolos que nenhum deles reconhecia. O jovem que segurava a lanterna começou a ouvir sussurros, palavras fragmentadas e gritos distantes, como se a casa inteira estivesse viva e comunicando-se apenas com eles. Cada miado do gato parecia amplificar o terror, e os amigos perceberam que estavam presos em um labirinto que ia além do espaço físico da mansão. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Moradores que passaram pelo local afirmaram que as janelas da mansão estavam fechadas, mas podiam ouvir miados e passos internos. Os dois amigos nunca foram encontrados, e a mansão voltou ao seu estado de abandono. Porém, dizem que, à noite, um gato branco de olhos negros vaga pelos corredores, aparecendo para curiosos e aventureiros, guiando-os ou prendendo-os em um jogo de terror que ninguém consegue vencer. Alguns moradores mais antigos afirmam que a cada pessoa que desaparece, o gato permanece mais antigo, mais sábio, como se acumulasse em si o medo e os segredos de todos que cruzaram seu caminho. Os gatos, aparentemente comuns, podem ser muito mais do que parecem. Fantasma é apenas o exemplo de como esses felinos são capazes de enxergar o invisível, conduzir almas e revelar segredos que jamais deveriam ser desenterrados. E quando alguém diz que gatos são apenas animais, quem já cruzou com um deles sabe que o que se esconde por trás daqueles olhos misteriosos é algo capaz de desafiar toda a razão humana. Se, por acaso, você encontrar um gato branco de olhos negros no meio da noite, talvez seja hora de questionar não apenas o que está à sua frente, mas o que está esperando por você, invisível, na escuridão.
Em uma pequena cidade rodeada por florestas densas, circulava a lenda de um gato de pelos completamente cinzentos chamado Cisa. Diferente dos outros felinos, ele aparecia apenas em dias de neblina intensa, andando silenciosamente pelas ruas desertas, sempre observando os transeuntes de longe. Certos moradores afirmavam que, se você encontrasse o olhar do gato nesses dias, era sinal de que algo terrível iria acontecer. Uma noite, um jovem chamado Ricardo decidiu caminhar pela cidade após a neblina cair, ignorando os avisos. Ao atravessar a praça principal, percebeu um par de olhos cinzentos seguindo cada movimento seu. O gato surgiu de repente na frente dele, imóvel, como se bloqueasse o caminho, e miou apenas uma vez um som profundo, quase humano, que ecoou pelos becos vazios, gelando a espinha do rapaz. Ricardo tentou passar pelo gato, mas este não se movia. Ele começou a ouvir sussurros leves, quase inaudíveis, vindos de todos os lados, como se a própria neblina falasse com ele. Quando se virou para olhar novamente, o gato havia sumido, mas as pegadas na lama indicavam que o animal estava sempre alguns passos à frente, guiando, seguindo o rastro. Ele chegou à antiga ponte de madeira da cidade, local que todos evitavam. No meio da neblina, percebeu marcas de garras recém-feitas, profundas e estranhas, que formavam símbolos que ele jamais tinha visto antes. O gato estava parado no centro da ponte, encarando o jovem, e parecia mover os olhos em sincronia com os símbolos, como se eles próprios tivessem vida. Ao tentar recuar, Ricardo sentiu que algo invisível o empurrava para frente. O gato avançou alguns passos, e de repente a neblina começou a se mover de forma estranha, formando silhuetas humanas que flutuavam sobre a água do rio abaixo da ponte. Cada sombra parecia implorar por algo, mas não havia som algum. O coração de Ricardo batia acelerado. A sensação de estar sendo observado por algo além do real aumentava a cada segundo. O gato, agora parado sobre a beira da ponte, olhou diretamente para ele e soltou um miado longo e agonizante, que parecia ecoar do próprio fundo da cidade, despertando memórias que o jovem não sabia que possuía. À medida que a noite avançava, as sombras se aproximavam cada vez mais, e Ricardo percebeu que cada uma delas tinha uma expressão de desespero absoluto. Ele tentou gritar, mas a voz falhou. Tentava correr, mas o corpo não respondia. O gato, imóvel, parecia controlar cada movimento seu, guiando-o sem que ele tivesse qualquer escolha. As sombras começaram a formar figuras familiares, amigos e parentes que haviam desaparecido ou morrido de forma misteriosa nos últimos anos. O terror tomou conta dele, e a sensação de que sua própria vida estava prestes a ser sugada para o desconhecido tornou-se quase insuportável. De repente, um vento gelado soprou, carregando consigo uma sensação de vazio e silêncio absoluto. O gato desapareceu no meio da neblina, e as sombras se dissiparam, deixando Ricardo caído e trêmulo sobre a ponte. Quando finalmente conseguiu se levantar, percebeu que havia algo gravado em seu braço, um símbolo idêntico às marcas de garras que o gato deixará na lama. Ele sabia que não seria a última vez que encontraria o felino. Desde então, moradores relatam que, em dias de neblina, Cinza continua a vagar pelas ruas da cidade, observando e escolhendo aqueles que irão cruzar seu caminho, sempre deixando sinais de que o destino pode ser manipulado ou encerrado por seus próprios olhos. Os felinos, muitas vezes subestimados, carregam consigo mistérios que desafiam a compreensão humana. Gatos como Cinza não são apenas animais, mas sentinelas do invisível, capazes de conduzir, punir ou até mesmo proteger. Eles observam, silenciosos, cada detalhe da vida humana, e seu olhar penetrante pode revelar o que está escondido nas sombras. Então, se algum dia você se deparar com um gato de olhos penetrantes em meio à neblina, saiba, ele não está ali por acaso. Ele vê o que você não vê e pode decidir o que será seu destino, de forma silenciosa, cruel e inevitável. Em uma vila esquecida pelo tempo, havia um beco onde nenhum morador ousava entrar depois do anoitecer. A lenda dizia que um gato negro, chamado Noite, rondava o local, guiando aqueles que se perdiam em sua escuridão.
Alguns afirmavam que o animal tinha o poder de atravessar parede, se desaparecer por segundos, reaparecendo em lugares improváveis. Certa noite, um jovem curioso decidiu investigar o beco, acreditando que tudo não passava de superstição. Ao entrar, sentiu um calafrio percorrer sua espinha e ouviu um miado profundo e gutural, que parecia vir de dentro das sombras. Quando olhou para frente, o gato estava parado, imóvel, encarando-o com olhos que refletiam a lua como se fossem espelhos. O silêncio tornou-se sufocante, e o jovem sentiu que cada passo que dava era observado, cada respiração contabilizada. À medida que avançava pelo beco, o gato começou a andar à frente, sempre a poucos metros de distância, como se o conduzisse por um caminho pré-determinado. As sombras pareciam se estender para fora das paredes, formando figuras humanas distorcidas, que desapareciam ao se aproximar. O jovem tentou recuar, mas o gato bloqueava qualquer rota de saída, mantendo-o preso naquele corredor sombrio. Cada miado que o felino soltava ressoava de maneira diferente, como se cada som trouxesse consigo uma ameaça velada. O medo aumentava, e ele começou a sentir que não estava mais sozinho, que algo invisível se movia junto com o gato, seguindo cada um de seus passos e sussurrando palavras que ele não conseguia compreender. No centro do beco, o gato parou e olhou diretamente para o jovem. Foi nesse momento que o chão pareceu se abrir, revelando símbolos estranhos que brilhavam com uma luz própria. O jovem percebeu que estava em cima de algo antigo, algo que ninguém deveria ter tocado. Antes que pudesse reagir, o gato desapareceu de repente, e as sombras ganharam forma mais concreta, pairando ao redor dele, apertando o espaço como se tentassem engoli-lo. O medo tornou-se pânico quando uma das figuras estendeu a mão em sua direção, mas antes que o toque acontecesse, o gato reapareceu com um salto silencioso, empurrando o jovem para trás, salvando-o e ao mesmo tempo prendendo-o mais profundamente naquele pesadelo. O jovem caiu no chão, exausto e sem fôlego, observando o gato que agora se sentava calmamente, encarando-o como um juiz. As figuras começaram a recuar, mas antes de desaparecerem completamente, parecia que olhavam para o felino, como se respeitassem sua autoridade. Ele percebeu que o gato não era apenas um animal, mas um guardião, alguém capaz de controlar forças que ele jamais entenderia. O jovem conseguiu se levantar e correr, mas o cheiro do beco e o som de passos invisíveis permaneceram com ele, e ele sabia que o gato-noite continuaria vigiando, sempre pronto para aparecer quando alguém ousasse desafiar os limites entre o visível e o invisível. Ao amanhecer, moradores relataram que o beco estava silencioso, mas marcas de patas e garras negras cobriam o chão, formando padrões que ninguém conseguia decifrar. O jovem, ao contar sua experiência, percebeu que cada detalhe que vivenciara parecia se distorcer com o tempo, como se sua memória fosse manipulada pelo próprio felino. Desde então, ninguém jamais entrou no beco depois da noite, e os que ousam observar de longe juram ver um par de olhos negros brilhando na escuridão, confirmando que o gato-noite ainda guarda o beco, entre sombras e sussurros, como um vigia silencioso de um mundo que poucos humanos estão preparados para enfrentar. A história de Noite reforça o que muitas culturas já afirmavam. Gatos não são apenas companheiros, mas guardiões do invisível, sentinelas de mistérios que a mente humana não pode compreender. Eles escolhem quem verá o que está escondido, e o fazem sem aviso, silenciosos e implacáveis. Quando um gato negro aparece, parado, observando você à distância, talvez seja hora de refletir sobre o que está à espreita, porque nem todos os olhos que brilham na escuridão são de bondade. Alguns observam, julgam, e, se necessário, conduzem você a destinos que jamais imaginou existir. Shast roteirista. Em uma cidade antiga, havia um casarão conhecido por todos como Casa dos Olhos. Diziam que vários gatos viviam ali, mas nunca eram vistos juntos. Cada morador afirmava que os felinos apareciam apenas para aqueles que haviam cometido algum erro ou que guardavam segredos obscuros. Uma noite, uma mulher chamada Marina decidiu investigar o local, atraída por relatos de desaparecimentos misteriosos. Ao entrar,
Sentiu o chão rangendo sob seus pés e um odor estranho de terra úmida e madeira velha. No centro do salão, um gato preto se levantou, com os olhos cintilando como brasas. Ele a encarou intensamente, e Marina teve a estranha sensação de que suas próprias lembranças estavam sendo examinadas, cada pensamento seu exposto diante de um juiz silencioso. Enquanto avançava pelo casarão, Marina percebeu que mais gatos surgiam das sombras, cada um de uma cor diferente, mas todos com olhos brilhantes e fixos nela. Cada passo que dava parecia mais pesado, e o tempo dentro do casarão distorcia-se. Minutos se tornavam horas, e o silêncio era interrompido apenas por miados que reverberavam pelas paredes de maneira sobrenatural. Um dos gatos começou a segui-la, deslizando pelo chão como se não tivesse patas, sempre olhando com aquela intensidade quase humana. Marina tentou fugir, mas cada porta que abria parecia levá-la de volta ao mesmo salão central, como se o casarão tivesse vida própria e estivesse decidindo seu destino. No centro do salão, os gatos se reuniram em círculo, encarando Marina. Ela sentiu arrepios, percebendo que os miados não eram apenas sons, eram mensagens. Cada felino parecia comunicar algo, e as palavras ecoavam em sua mente. Vimos. Sabemos. Aguarde. Um frio cortante percorreu seu corpo, e ela teve a sensação de estar sendo observada por centenas de olhos invisíveis, além daqueles dos próprios gatos. O ar tornou-se denso e pesado, e uma sombra enorme surgiu, projetando-se sobre o círculo de felinos, como se algo antigo e invisível tivesse sido despertado pela presença dela. Tentando reagir, Marina tentou sair correndo, mas tropeçou e caiu. Os gatos avançaram ao redor dela, mas não para atacá-la, era como se a envolvessem, formando uma barreira protetora, ao mesmo tempo, intimidante. Quando ergueu a cabeça, percebeu que os olhos dos felinos estavam conectados entre si, formando um padrão hipnótico que a fez sentir que sua própria consciência se dividia. Recordações de erros do passado e medos ocultos surgiam diante de seus olhos como se fossem hologramas vivos. Cada miado parecia amplificar suas emoções, obrigando-a a confrontar verdades que sempre evitara. Quando a madrugada chegou, Marina sentiu que algo mudou. O casarão parecia se acalmar, e os gatos desapareceram, deixando apenas o preto de olhos de brasa, sentado à porta. Ele olhou para ela, como se dissesse que seu teste havia terminado, mas que jamais poderia esquecer o que presenciara. Marina saiu da casa dos olhos mudada para sempre, carregando marcas invisíveis de uma experiência que transcendia o mundo físico. Alguns moradores afirmam que, até hoje, à noite, é possível ouvir miados ecoando pelo casarão, e que quem ousar se aproximar sentirá que está sendo avaliado pelos olhos que tudo veem. A história de Casa dos Olhos revela que os gatos podem ser guardiões, juízes e portadores de segredos que humanos comuns jamais compreenderiam. Eles observam, testam e guiam, e aqueles que se deparam com seu olhar penetrante podem nunca mais enxergar o mundo da mesma forma. Se algum dia você encontrar um gato parado em um local silencioso, olhando fixamente para você, talvez esteja sendo chamado para algo maior, uma provação silenciosa de um guardião invisível. E ignorar seu olhar pode significar perder algo que você jamais terá a chance de recuperar. Em uma rua estreita da cidade antiga, circulava a lenda de um gato chamado Olhos de Âmbar, conhecido por sua habilidade de aparecer e desaparecer sem deixar vestígios. Diferente de outros felinos, ele parecia escolher suas vítimas, rondando apenas aqueles que escondiam segredos sombrios. Um morador chamado Rafael, cético quanto às histórias, decidiu confrontar a lenda. Durante uma noite de lua cheia, ouviu miados baixos vindo do telhado de sua casa. Ao olhar para cima, viu o gato parado na beira, encarando-o com aqueles olhos que pareciam brilhar de dentro de sua própria alma. Rafael sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Havia algo naquele olhar que ia além do natural, como se o felino pudesse ler seus pensamentos mais íntimos. Intrigado e ao mesmo tempo assustado, Rafael tentou ignorar o gato, mas ele começou a segui-lo silenciosamente pela casa. Cada vez que se virava,
Encontrava os olhos âmbar do animal refletidos em espelhos, janelas ou qualquer superfície que captasse luz. As sombras pareciam se curvar em torno dele, formando figuras que desapareciam quando se aproximava. Naquele instante, Rafael começou a ouvir sussurros, nomes e memórias suas sendo repetidos de maneira distorcida, como se o gato tivesse o poder de materializar seus segredos mais ocultos na realidade ao seu redor. O terror crescia, pois não havia como escapar do olhar penetrante do felino. Rafael tentou sair de casa, mas todas as portas pareciam levá-lo de volta para a sala principal. O gato permanecia imóvel no centro, mas cada miado provocava mudanças sutis no ambiente. Móveis se deslocavam sozinhos, luzes piscavam e sombras se alongavam de maneira antinatural. Ele percebeu que a própria casa parecia obedecer ao animal, e que qualquer movimento seu era antecipado. Em um momento de desespero, tentou encará-lo diretamente, mas os olhos âmbar do gato se transformaram em poços de escuridão, refletindo imagens de eventos do passado que ele jamais desejaria recordar. Quando a noite avançou, Rafael caiu de joelhos, sentindo uma presença invisível apertar seu peito. O gato, agora sobre uma mesa, começou a se mover lentamente, cada passo reverberando pelo chão como se ecoasse de uma dimensão diferente. As paredes se distorciam, e ele sentiu que estava sendo transportado para dentro de suas próprias memórias mais sombrias. Cada recordação de traição, medo ou culpa parecia ganhar vida, enquanto os miados do felino criavam uma trilha sonora macabra que amplificava o terror. Era como se o gato fosse o juiz e Rafael estivesse diante de um tribunal que jamais poderia vencer. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela, Rafael estava sozinho, exausto, mas ainda com o coração acelerado. O gato havia desaparecido, mas os sinais de sua presença permaneciam. Arranhões nas paredes formando símbolos desconhecidos e marcas de patas que se espalhavam por todo o piso. Desde então, Rafael não ousa mais olhar para gatos de olhos âmbar. Ele sabe que, em algum lugar, olhos de âmbar continuam a observar, esperando o momento certo para retornar, punir ou revelar novos segredos. Alguns moradores garantem que a cada pessoa que encontra o felino, uma prova invisível começa, e só quem é realmente cauteloso consegue sobreviver à noite com sua sanidade intacta. A história de Olhos de Âmbar mostra que os gatos podem ser muito mais do que parecem. Eles enxergam, julgam, e, se necessário, conduzem os humanos a destinos que jamais imaginaríamos. Quando um gato surge do nada e fixa seu olhar em você, talvez não seja coincidência. Talvez ele esteja revelando o que ninguém mais ousaria contar. Um guardião silencioso da verdade, implacável e misterioso, sempre pronto para testar aqueles que ousam desrespeitar as sombras que ele habita. Em uma vila esquecida pelo tempo, circulava a história de um gato laranja chamado Fogo, conhecido por sua habilidade de aparecer apenas para aqueles que estavam prestes a enfrentar a morte. Diferente dos outros gatos, suas patas não deixavam marcas no chão, e seus olhos brilhavam como brasas incandescentes, iluminando a escuridão de maneira sobrenatural. Uma noite, um jovem chamado Lucas caminhava sozinho por uma trilha próxima à floresta quando ouviu um miado intenso e penetrante. Virando-se, viu o gato parado sobre uma pedra, olhando diretamente para ele. O animal não se movia, mas Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o felino pudesse enxergar dentro de sua própria alma e saber todos os medos que ele escondia. O gato começou a se mover lentamente, e Lucas, instintivamente, o seguiu, sentindo que não tinha outra escolha. A trilha se tornava cada vez mais estreita e sombria, e a luz do luar parecia se apagar à medida que avançavam. O miado do gato ecoava de forma estranha, como se multiplicasse e cercasse Lucas por todos os lados. Ele tentou gritar, mas a voz falhou. Tentou correr, mas seus pés pareciam pesados, incapazes de obedecer. Quando olhou para trás, percebeu que não havia nada além da escuridão, exceto o brilho intenso dos olhos do gato, que agora parecia perfurar sua mente. Ao chegar a uma clareira, Lucas percebeu símbolos gravados no chão, como se algo ou alguém tivesse preparado aquele espaço para um ritual. O gato parou no centro,
fitando-o intensamente. A temperatura caiu drasticamente e uma névoa densa começou a se formar, envolvendo Lucas. Cada respiração parecia difícil e ele sentiu mãos invisíveis tocando, empurrando-o para o chão. O animal continuava imóvel, como se fosse o responsável por guiar ou punir. Quando Lucas tentou se levantar, viu sombras surgindo ao redor da clareira, tomando formas humanas deformadas, e percebeu que estava cercado por forças que não pertenciam ao mundo dos vivos. O gato então soltou um miado longo e agudo, e as sombras recuaram imediatamente, mas deixando no ar uma sensação de ameaça constante. Lucas sentiu que o felino estava testando, observando cada reação, cada tentativa de fuga. Seus próprios pensamentos começaram a se confundir. Lembranças de medos antigos e arrependimentos reprimidos surgiam como hologramas, e ele teve certeza de que sua vida estava sendo avaliada. O ar tornou-se sufocante, e ele percebeu que a clareira e o gaito não eram apenas reais, eram uma ponte entre o mundo dos vivos e o desconhecido, onde o felino era juiz e guardião. Quando o sol começou a nascer, a névoa desapareceu e as sombras se dissiparam, deixando Lucas sozinho. O gato laranja, porém, permanecia parado à beira da trilha, encarando-o silenciosamente. Ele não fez mais nada, apenas observou até que Lucas, exausto e aterrorizado, decidiu voltar para casa. Desde então, moradores da vila afirmam que fogo ainda caminha pelas trilhas da floresta em noites de lua cheia, escolhendo aqueles que devem encarar segredos que jamais deveriam ser desenterrados. Quem cruza seu caminho sente o peso de um julgamento silencioso, uma sensação de que sua vida jamais será a mesma após aquele encontro. A história de fogo reforça a ideia de que os gatos não são meros animais, mas criaturas capazes de enxergar além do visível, conduzir humanos por caminhos que desafiam a razão e revelar segredos que a mente humana não está preparada para enfrentar. Eles observam, testam e julgam, e quando um gato de olhos incandescentes surge diante de você, talvez não seja coincidência. Pode ser um aviso, uma prova ou um convite para conhecer dimensões do desconhecido que a vida comum jamais permitiria explorar. Na periferia de uma cidade antiga, circulava a lenda de um gato chamado Sibilo, cujo pelo negro reluzia sob a luz da lua e cujos olhos pareciam conter labirintos infinitos. Diferente de outros felinos, ele aparecia sempre que a noite carregava um silêncio estranho, quase sufocante. Um jovem chamado André, fascinado por mistérios, decidiu seguir o gato em uma dessas noites, acreditando que a história era exagerada. À medida que avançava pelas ruas desertas, percebeu que cada passo que dava fazia o animal desaparecer e reaparecer à sua frente, sempre mantendo distância precisa. Cada miado de Sibilo ressoava de forma estranha, como se ecoasse dentro da própria mente de André, amplificando um medo que ele nem sabia que possuía. Seguindo o gato, André chegou a um beco sem saída onde a escuridão parecia mais densa, quase palpável. Sibilo parou no centro, encarando-o com olhos que brilhavam como lanternas de outro mundo. A sensação de observação tornou-se sufocante, e André percebeu que cada memória reprimida e cada arrependimento de sua vida começavam a surgir diante de seus olhos como imagens vívidas. O gato miou longamente, e o som parecia traduzir pensamentos, como se estivesse julgando cada ação do jovem. Ele tentou recuar, mas sentiu que algo invisível bloqueava sua fuga, guiando-o para um destino que não conseguia compreender. De repente, sombras começaram a se formar nas paredes do beco, tomando formas humanas distorcidas que se aproximavam lentamente. André sentiu o frio percorrer cada centímetro de seu corpo, mas o gato permaneceu parado, imóvel, como se fosse o guardião daquele espaço. Cada miado parecia abrir portas invisíveis, e ele começou a ouvir sussurros indistintos que repetiam seus maiores medos. Quando olhou para o chão, percebeu símbolos riscados na pedra, formados como se alguém tivesse preparado o local para um ritual antigo. O terror tomou conta de André. Ele entendia que aquele felino não era apenas um animal, mas uma entidade que ligava o mundo visível a forças que ele jamais poderia controlar. O tempo perdeu o sentido.
André sentiu-se transportado para dentro de lembranças antigas, cada uma mais perturbadora que a anterior. As sombras dançavam em torno dele, mas recuavam sempre que o gato se movia, como se fosse o juiz e protetor ao mesmo tempo. O jovem compreendeu que não se tratava apenas de observação. Sibilo testava sua coragem, sua capacidade de encarar medos e segredos que ele tentava esconder até de si mesmo. Cada miado, cada olhar, parecia ditar regras invisíveis de sobrevivência, e ele sabia que um único passo em falso poderia condená-lo de maneiras que não podia imaginar. Quando a madrugada se aproximou, o gato finalmente se afastou, desaparecendo entre as sombras do beco, deixando André sozinho e exausto. Marcas de patas e arranhões permaneciam espalhadas pelo chão, formando símbolos que ninguém mais além do felino poderia compreender. Desde aquela noite, André nunca mais caminhou por ruas desertas após o anoitecer e jurava que, sempre que sentia o silêncio absoluto, os olhos de Sibilo o seguiam, invisíveis, atentos. A lenda do gato que observa, julga e guia não era mais apenas uma história. Ele havia experimentado em primeira mão o poder de um guardião que atravessa mundos e controla o invisível. A história de Sibilo mostra que os gatos não são apenas animais domésticos. Eles podem ser mensageiros, protetores ou juízes silenciosos de segredos que os humanos não estão preparados para enfrentar. Quando um gato negro aparece de repente e fixa seu olhar em você em uma noite silenciosa, talvez não seja coincidência. Talvez ele esteja revelando algo que só ele pode ver, testando sua coragem ou guiando você por caminhos sombrios que vão muito além da compreensão humana. Observar, ouvir e respeitar esses felinos pode ser a única chance de sobreviver à noite e às forças que eles representam. Em uma cidade cercada por florestas densas, havia relatos de um gato cinza chamado Vel, cujos olhos refletiam a luz da lua de maneira hipnotizante. Diziam que ele surgia apenas para aqueles que estavam prestes a enfrentar destinos inevitáveis. Um jovem chamado Felipe, curioso e cético, decidiu procurar o felino depois de ouvir histórias de desaparecimentos misteriosos ligados à sua aparição. Certa noite, durante uma caminhada solitária, ele ouviu um miado agudo ecoando entre as árvores. Virando-se, avistou o gato parado sobre uma pedra, observando-o com atenção quase humana. A atmosfera ao redor parecia se fechar, e um silêncio pesado se instalou, como se a própria floresta segurasse a respiração, aguardando o desenrolar do encontro. Felipe avançou cautelosamente, tentando se aproximar do gato, mas cada passo parecia impulsioná-lo para dentro de uma neblina que surgia do chão. Vel movia-se silenciosamente à sua frente, guiando-o por caminhos estreitos entre árvores que pareciam se dobrar para observá-lo. Cada miado do felino reverberava como um aviso, e sombras estranhas surgiam ao redor, formando figuras humanas distorcidas. Era como se o gato tivesse a capacidade de abrir portais para dimensões desconhecidas, mostrando a Felipe vislumbres de horrores que jamais poderiam ser explicados. O jovem sentiu o medo crescer, mas ao mesmo tempo uma sensação de inevitabilidade. Não havia como escapar do caminho que o gato traçava. Ao chegar a uma clareira, Felipe percebeu símbolos gravados no solo e árvores marcadas com arranhões que se entrelaçavam, formando padrões impossíveis de decifrar. O gato parou no centro da clareira e o encarou, e Felipe teve a sensação de que seus pensamentos mais íntimos estavam sendo expostos. O ar tornou-se denso e cada respiração exigia esforço. Um frio cortante percorreu seu corpo. Ele ouviu sussurros vindos de todas as direções, revelando segredos que acreditava esquecidos. O felino permanecia imóvel, mas cada miado parecia carregar a força de uma sentença silenciosa, avaliando cada ação e escolha de Felipe. Quando tentou recuar, Felipe percebeu que estava cercado por sombras que se moviam em sintonia com os olhos do gato. Cada passo que dava parecia antecipado, como se fosse observado e conduzido por uma inteligência invisível. A clareira parecia viva, e o jovem sentiu que estava dentro de uma dimensão regida pelo felino, onde passado, presente e futuro se confundiam. Vel avançou um passo, e as sombras recuaram, reforçando seu controle sobre aquele espaço.
Felipe entendeu que não poderia sair sem enfrentar seus próprios medos, confrontando verdades ocultas que o gato trazia à tona. Com a chegada da madrugada, a neblina começou a dissipar e o gato lentamente desapareceu, deixando Felipe sozinho na clareira. Porém, as marcas de suas patas permaneciam e símbolos estranhos continuavam gravados no chão. O jovem sentiu que algo havia mudado dentro dele, uma sensação de vigilância constante, como se os olhos de véu pudessem acompanhá-lo em qualquer lugar. Moradores afirmam que, desde então, em noites de lua cheia, é possível ouvir um miado distante na floresta, lembrando a todos que o gato continua presente, observando, julgando e guiando aqueles que se atrevem a cruzar seu caminho. A história de Vel mostra que os gatos podem ser mensageiros do invisível, guardiões de segredos antigos e juízes silenciosos de destinos humanos. Eles observam com olhos que captam mais do que qualquer ser humano poderia compreender e conduzem aqueles que cruzam seu caminho por provas que desafiam a razão. Quando um gato de olhos hipnotizantes surge diante de você em um local silencioso, talvez não seja coincidência. Pode ser um aviso, uma prova ou um chamado para enfrentar mistérios que só ele pode revelar. O silêncio e o olhar do felino são mais poderosos que qualquer palavra, e ignorá-los pode custar muito caro. Em uma cidade portuária esquecida pelo tempo, havia uma lenda sobre um gato rajado chamado Mestre das Sombras, que aparecia apenas nos cais durante noites de tempestade. Diziam que ele tinha o poder de atravessar água e sombras, guiando ou punindo aqueles que cruzassem seu caminho. Um marinheiro chamado Tiago, curioso e cético, decidiu desafiar a história e ficou na beira do porto numa noite de chuva intensa. Entre o som de ondas e trovões, ouviu um miado profundo e distante. Ao olhar para o cais, avistou o felino parado sobre uma pilha de cordas molhadas. Seus olhos verdes refletiam a luz dos relâmpagos, e Tiago sentiu imediatamente que o animal sabia mais sobre ele do que qualquer pessoa viva jamais saberia. Ao tentar se aproximar, Tiago percebeu que o gato não se movia, mas a sensação de ser observado aumentava a cada passo. O felino parecia controlar a própria tempestade. O vento mudava de direção conforme ele se movia e a água do porto formava pequenas ondulações sincronizadas com seus miados. A cada rugido do trovão, sombras surgiam nas paredes dos galpões, tomando formas humanas distorcidas que se afastavam apenas quando o gato emitia um novo som. Tiago percebeu que estava diante de algo que transcenderia sua compreensão. Mestre das Sombras não era apenas um animal, mas uma entidade capaz de manipular espaço, tempo e percepção humana. Enquanto caminhava pelo cais, Tiago sentiu passos invisíveis seguindo cada movimento seu. O gato avançava e recuava, como se o conduzisse em um ritual invisível. Ele percebeu símbolos antigos gravados nas tábuas molhadas, que brilhavam sob a luz dos relâmpagos. Cada marca parecia pulsar, revelando imagens de destinos passados e futuros de pessoas que haviam cruzado o porto naquela mesma noite. O jovem tentou gritar, mas o som de sua voz era engolido pelo vento e pela chuva. Os miados do gato agora ecoavam dentro de sua mente, transmitindo mensagens que ele não podia compreender completamente, mas que faziam seu coração gelar de terror. De repente, uma onda maior do que todas as anteriores invadiu o cais, mas Tiago não foi arrastado. O gato permanecia firme, imóvel, como se estivesse protegendo ou julgando. Sombras começaram a formar figuras humanas que representavam marinheiros desaparecidos, alguns sorrindo, outros gritando, mas nenhum saía de perto do felino. Tiago percebeu que cada presença invisível reverberava em sua mente, criando um labirinto psicológico no qual não havia saída. Ele começou a compreender que Mestre das Sombras não só guiava os vivos, mas também mantinha sob seu controle os que haviam partido, ligando o mundo dos vivos ao reino invisível do cais. Quando a tempestade começou a se acalmar, Tiago finalmente se afastou do porto, mas a sensação de ser observado persistia. O gato desapareceu na penumbra, deixando apenas marcas de patas molhadas que se dissolviam com a maré. Desde aquela noite, moradores afirmam que, sempre que há tempestades intensas,
É possível ouvir miados que ecoam pelos galpões e ouvir passos invisíveis nos cais. Quem se aproxima do local, mesmo sem ver o gato, sente sua presença e entende que ele ainda vigia, controla e observa, decidindo quem deve continuar vivendo normalmente e quem será confrontado por destinos que a lógica humana jamais permitiria prever. A história de Mestre das Sombras mostra que os gatos são muito mais do que parecem. Guardiões de segredos antigos, entidades capazes de atravessar mundos e manipular percepções humanas. Quando um felino surge em meio à escuridão, seus olhos brilhando com intensidade sobrenatural, ele pode estar julgando, guiando ou testando aqueles que cruzam seu caminho. Ignorar o que ele observa e o silêncio que mantém pode custar caro, pois esses animais veem além do visível e possuem o poder de decidir destinos de maneiras que nenhum humano jamais compreenderia. Em uma aldeia isolada entre montanhas, contava-se a lenda de um gato cinza escuro chamado Eco, que surgia apenas em noites sem lua. Diziam que ele tinha o poder de refletir medos e segredos das pessoas em sua própria mente, tornando visíveis os pesadelos mais profundos. Uma jovem chamada Lara, cética e fascinada por histórias sobrenaturais, decidiu investigar a lenda. Ao caminhar pela floresta à noite, ouviu um miado distante que parecia repetir cada pensamento que tentava esconder. Virando-se, encontrou Eco parado sobre uma pedra, seus olhos refletindo não apenas a lua, mas imagens do passado de Lara, mostrando segredos que ela jamais revelara a ninguém. Ao se aproximar, Lara percebeu que cada passo seu fazia o felino desaparecer e reaparecer alguns metros à frente, sempre a observar com intensidade. O som dos miados se transformou em sussurros, como se palavras reprimidas fossem pronunciadas diretamente em sua mente. As árvores ao redor pareciam se curvar, criando caminhos estreitos e tortuosos, e sombras surgiam e se dissolviam, representando lembranças que Lara julgava esquecidas. Cada reflexo nos pequenos lagos da floresta mostrava o gato, mas também imagens distorcidas dela mesma, como se estivesse presa em um labirinto psicológico conduzido pelo felino. Lara tentou recuar, mas a floresta parecia mudar ao seu redor. O chão se tornava irregular e os galhos formavam barreiras naturais que a obrigavam a seguir o caminho indicado por Eco. Cada miado do gato ecoava em sua mente como comandos silenciosos, e ela percebeu que não poderia escapar sem confrontar os medos que o felino refletia. Sombras humanas começaram a surgir ao redor, manifestando traumas antigos e arrependimentos reprimidos. O gato permanecia imóvel, observando cada reação, cada hesitação, como se fosse um juiz imparcial que testava sua coragem e resiliência. Ao atingir o centro da floresta, Lara encontrou símbolos gravados na terra e nas árvores, formados com precisão sobrenatural. O gato se posicionou no centro de um círculo formado por esses sinais, encarando-a com olhos que brilhavam como lanternas na escuridão. Um vento gelado percorreu a clareira, e os sussurros tornaram-se mais claros, revelando segredos que ela nunca imaginou que existissem. Lara sentiu que sua própria mente estava sendo examinada, e que cada pensamento, cada memória reprimida, era confrontada pelo olhar penetrante de Eco. A sensação de impotência aumentava, mas também despertava nela uma consciência sobre o que precisava enfrentar para sobreviver. Quando a primeira luz da manhã começou a surgir, o gato desapareceu sem deixar vestígios, mas os símbolos na floresta permaneceram. Lara conseguiu retornar à aldeia, mas carregava a sensação constante de que estava sendo observada, que algo além da realidade continuava a acompanhá-la. Moradores afirmam que, em noites sem lua, é possível ouvir miados distante, se sentir a presença de um felino invisível, refletindo medos e secretos não resolvidos de quem ousa entrar na floresta. Eco continua a vigiar, testando, julgando e ensinando, lembrando que os gatos não são apenas animais, são sentinelas de dimensões que desafiam a compreensão humana. A história de Eco mostra que gatos podem transcender a realidade física, refletir medos, revelar segredos e conduzir pessoas por provas psicológicas que desafiam toda lógica. Quando um gato surge em lugares silenciosos e escuros, observando com intensidade, ele pode estar revelando aquilo que o ser humano nunca conseguiria perceber sozinho.
Ignorar seu olhar ou tentar fugir de seus testes pode ter consequências irreversíveis, pois esses felinos carregam em si poderes que ligam o visível e o invisível, sendo capazes de julgar e conduzir aqueles que ousam atravessar seu caminho. Em um antigo vilarejo à beira do lago, circulava a história de um gato branco chamado Neve, cujos olhos eram de um azul penetrante, quase hipnótico. Diferente dos outros felinos, ele surgia somente para aqueles que sentiam uma culpa profunda ou carregavam segredos que não podiam revelar. Uma jovem chamada Clara, assombrada por lembranças do passado, decidiu investigar a lenda. Caminhando ao longo do lago numa noite silenciosa, ouviu um miado suave, mas intenso, que parecia ecoar dentro de sua própria mente. Ao olhar para a margem, avistou Neve parado sobre uma pedra, encarando-a com olhos que refletiam mais do que a luz da lua. Eles refletiam suas próprias memórias e medos mais íntimos, tornando visível aquilo que ela tentava esconder até de si mesma. Conforme Clara se aproximava, percebeu que cada passo seu fazia o felino desaparecer e reaparecer a alguns metros à frente, sempre a observar com atenção quase humana. O som do miado do gato se transformava em murmúrios, repetindo palavras que ela havia tentado esquecer ou esconder. As sombras das árvores ao redor pareciam dançar, criando formas distorcidas de lembranças e arrepios do passado. Pequenos reflexos na água do lago mostravam o gato. Simultaneamente, visões de Clara confrontando medos antigos, como se estivesse presa em um labirinto psicológico conduzido pelo felino, incapaz de escapar sem enfrentar os próprios segredos. Clara tentou recuar, mas cada trilha que tomava parecia levá-la de volta ao mesmo ponto, como se a floresta tivesse vida própria e estivesse guiando-a para onde o gato queria. As sombras começaram a ganhar forma, criando figuras humanas que representavam erros, traumas e arrependimentos do passado da jovem. Neve permanecia imóvel, observando cada reação, cada hesitação, como um juiz silencioso que testava sua coragem e força interior. O ar estava pesado, o silêncio era absoluto, mas a sensação de que algo invisível a envolvia era sufocante. No centro da floresta, Clara encontrou símbolos gravados em pedras e troncos, formando um círculo perfeito ao redor do gato. Neve posicionou-se no centro, encarando-a com olhos azuis que pareciam penetrar sua alma. Um vento gelado percorreu a clareira, trazendo murmúrios que revelavam seus segredos mais profundos. Clara percebeu que cada pensamento, cada memória reprimida, estava sendo confrontada e que sua sobrevivência dependia de encarar aquilo que ela mais temia. O gato não apenas observava, ele guiava, testava e julgava, determinando se ela estava pronta para continuar seu caminho sem ser engolida pelo próprio medo. Quando a madrugada surgiu, o gato desapareceu, mas os símbolos permaneciam, brilhando levemente sob a luz do amanhecer. Clara conseguiu retornar ao vilarejo, mas carregava consigo a sensação constante de vigilância, de que algo invisível continuava a observá-la. Moradores afirmam que, em noites silenciosas à beira do lago, é possível ouvir miados distantes, se sentir uma presença felina que reflete medos e segredos de quem se aproxima. Neve continua a agir como sentinela do invisível, conduzindo, julgando e testando aqueles que se cruzam em seu caminho, lembrando que os gatos podem ser guardiões de dimensões que desafiam a compreensão humana. A história de Neve evidencia que gatos não são apenas animais domésticos. Eles podem ser mensageiros do invisível, juízes silenciosos de segredos humanos e condutores de experiências que desafiam a mente. Quando um gato branco surge, fixando seu olhar hipnótico em você, talvez não seja coincidência. Ele pode estar revelando verdades que ninguém mais ousaria mostrar, conduzindo um teste silencioso. Ignorar seu poder pode significar enfrentar consequências que ultrapassam a realidade visível.